Ei, você aí, você gostaria de aprender como que resolve esse exercício? Bom, se você gostaria de aprender como que resolve esse exercício, hoje é o seu dia de sorte. Sabe por quê? Porque eu vou responder ele agora mesmo nesse vídeo com você, ok? Então, bora pro vídeo e vamos aprender! Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você aí de casa que está me assistindo. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, pessoal, nós vamos responder esse exercício maravilhoso aqui do Encke. Bora lá? Niels Bohr mostrou que a energia do elétron na enésima órbita do átomo de hidrogênio é dada pela equação, e nós temos aqui a equação, em que R é a constante de Heisenberg, H é a constante de Planck e C é a velocidade da luz. Considere que o espectro de emissão de átomos de hidrogênio excitados seja formado apenas por transições entre os níveis N1, N2, N3 e N4. Qual das transições emite fótons de menor energia? Bom, pessoal, perceba que claramente esse exercício está sendo cobrado o modelo atômico de Bohr de uma forma mais aprofundada. Bom, lá no modelo atômico de Bohr, a gente viu sobre as transições de energia. A gente introduziu ali a parte da quantização dos níveis eletrônicos. E além disso, nós conseguimos ver como que essa energia ela se relaciona matematicamente lá no modelo de Bohr. Por exemplo, através dessa equação aqui, nós conseguimos calcular a energia do nível de energia. E olha que interessante, lembra que a gente falou lá a respeito sobre o salto quântico? Bom, calma, se você está perdido, se você está perdida e não está conseguindo entender o que eu estou falando, faz o seguinte, entra na minha videoaula de modelos atômicos de Bohr e você vai conseguir entender perfeitamente o que esse exercício está cobrando. Sabe por quê? Porque, sinceramente, essa aula ela está muito completa. Eu abordo do básico, eu contextualizo ali o que estava acontecendo, explico o assunto principal e também trago ali um aprofundamento maravilhoso, porque realmente isso é cobrado em prova, pessoal. Olha só, essa prova aqui está cobrando um aprofundamento que eu trouxe lá na minha aula de Bohr. Então não perde tempo, vai lá, dá uma olhada que eu tenho certeza que você vai conseguir aprender, perfeito? Então bora lá. Qual que é a jogada, qual que é a linha de raciocínio que a gente deve adotar neste caso? Muito bom, perceba que ele nos deu a equação mostrando ali como que se calcula a energia, ok? Muito bom. Sabendo disso, pessoal, a gente pode dizer o seguinte, que quando a gente tem um salto quântico, quando a gente tem ali a transição eletrônica, vai de um nível eletrônico para outro nível eletrônico. Ótimo. Então, sabendo que a gente está indo de um nível para o outro, a gente pode fazer o seguinte, o ΔE, que é a variação de energia. Sabendo que tem a variação de energia, essa equação ela vai simplesmente se repetir. Sabe por quê? Porque olha só, o ΔE, a variação de energia, é igual à energia final menos a energia inicial. Isto é, quando a gente trabalha dessa forma, todas as partes da constante elas vão continuar iguais. Então a gente já pode colocar elas ali, como o próprio nome já diz, como constante. Já multiplica todos os valores e coloca ali o resultado. Mas tem um ponto aqui que vai variar. Sabe o que é? Bom, se você assistiu minha aula, eu já tenho certeza que você sabe. Lembra lá no final que essas constantes elas vão multiplicar 1 sobre o n final ao quadrado menos 1 sobre o n inicial ao quadrado. Ou seja, nós vamos pegar ali e fazer 1 sobre o n final, ou seja, aquele n, o nível de energia, que está como final, menos o 1 sobre o n inicial, o nível de energia lá inicial ao quadrado. Nesse caso, a gente percebe que esse exercício, depois de ter tido essa jogada aqui, que é necessário ter a parte teórica, esse exercício agora ele passa a ser matemático. A gente consegue resolver com ideias matemáticas. Olha só, perceba o seguinte, nós não vamos fazer 1 sobre o n final ao quadrado menos 1 sobre o n inicial ao quadrado? Então, pessoal, quando nós fazemos dessa forma, a gente pode dizer o seguinte, que quando nós tivermos números maiores, quando a gente elevar ao quadrado, vai gerar um número maior. Ou seja, como nós estamos trabalhando aqui com uma subtração, conforme a gente coloque números maiores ali para a subtração, a gente vai obter uma diferença menor. Ou seja, o resultado da subtração, dessa continha de menos, vai ser menor em caso de números maiores. Dessa forma, a gente pode olhar para essas alternativas e notar o seguinte. Bom, qual que é o n inicial aqui maior?
O N inicial maior aqui é o 4, tá vendo? A gente tem o 2, o 3 e o 4. Quando a gente eleva 2 ao quadrado, dá 4. Quando a gente eleva 3 ao quadrado, dá 9. E quando a gente eleva 4 ao quadrado, dá 16. Então perceba que nós temos ali o 4 sendo o número maior. Mas é só isso que nós temos que analisar? Não, nada disso. A gente tem que analisar aqui também qual que é o outro número que está sendo relacionado aqui na parte da transição, para ver qual que vai ser a menor diferença na subtração ali entre esses números. Ou seja, pessoal, analisando isso daqui, a gente percebe o seguinte, que nesse caso, a alternativa E, ela possui o N inicial igual a 4 e o N final igual a 3. Isto é, quando a gente faz isso daqui, o 3 ao quadrado é 9, como eu já mostrei para vocês. Então a gente vai ter aqui a maior combinação de números para conseguir obter a menor diferença. Olha que interessante. Então, sabendo disso, a gente pode fazer essa conta. E se você substituir a conta nessa equação e realmente fazer esse cálculo, você vai perceber que a menor energia ali entre as transições está sendo representada na alternativa E, que na verdade o resultado ali vai ser igual a 0,049. Isto é, você consegue entender aqui o porquê que aqui a gente está assinalando a alternativa E. Porque quando a gente substituir nessa fórmula, a gente vai ter ali o resultado como menor energia entre a transição desses níveis, tá bom? Então, de uma maneira mais prática, a gente pode analisar como? Procure aqui os níveis de energia que tem maior ali na parte em relação ao que está se correlacionando, tá bom? Nesse caso aqui é o 4 e o 3. Lembra que a parte das constantes, como o próprio nome já diz, já é constante. Então a gente não precisa se preocupar com esse valor. A gente multiplica esse valor e depois de fazer essa diferença entre as frações, basta multiplicar esse resultado pelo valor das constantes que a gente separou novamente. Tá bom? Eu sei que pode ficar um pouco confuso para você, mas se você tiver um pouco confuso ou confusa, faz o seguinte, entre na minha videoaula do modelo de Bohr, que lá eu explico perfeitamente o que você precisa saber. Essa explicação, essa relação matemática já foi muito bem explicada lá no modelo de Bohr, tá bom? Então, a alternativa correta é a alternativa E. E sabe o que me lembra a letra E? A letra E me lembra espera. Espera que vai dar tudo certo e esse ano você vai conseguir conquistar todos os seus objetivos. Seja ser aprovado no vestibular, ou seja, ser aprovado na sua prova, conquistar mais conhecimentos e assim por diante. Legal, né? Tá vendo como que é muito importante a gente ter essa correção comentada em vídeo? Muito bom, se você gostou dessa correção de exercício, fique tranquilo que eu tenho uma surpresa para você. Exatamente, eu separei um total de 30 exercícios para você sobre o modelo atômico de Bohr. Pois é, sabe por quê? Porque o modelo atômico de Bohr é o modelo atômico mais cobrado para os vestibulares. Cai com uma grande frequência. Se cai com uma grande frequência, nada mais justo do que eu explorar de uma forma um pouco mais aplicada, certo? Então eu trouxe mais exercícios dessa vez abordando aqui a parte do modelo atômico de Bohr, por justamente ter essa frequência muito alta nos vestibulares. Mas Bruno, como que eu tenho acesso a essas listas de exercícios que no final vão totalizar 30 exercícios de vestibular? Muito bom, aqui na descrição eu separei um ou mais links que você vai ter acesso a todos esses exercícios. Basta você clicar aqui na descrição, acessar ali o link que você vai ser levado a um formulário. Você preenche os seus dados e você vai ter acesso ali às questões. Você consegue responder essas questões ali mesmo no formulário. E depois de enviar o formulário, você consegue ter o feedback, o seu retorno, se você acertou ou se você errou cada uma das questões. Olha que fantástico! Tudo isso de graça, disponível aqui para você no YouTube, ok? Então, pessoal, acessa aqui e depois que você conseguir saber se você acertou ou se você errou, você concorda comigo que pode aparecer uma seguinte dúvida? Bruno, eu errei ou eu acertei no chute? Gostaria de aprender de verdade como que resolve aquele exercício? Ou gostaria de ver se eu realmente resolvi da maneira certa, se eu utilizei a linha de raciocínio necessária de forma correta? Ok? Então, caso você tenha essa dúvida, fique tranquilo, porque eu já resolvi ela para você. Eu fiz uma correção comentada em vídeo de cada um dos 30 exercícios de vestibular sobre o modelo atômico de Bohr. Olha que fantástico, pessoal! Tudo isso de graça. Por exemplo, esse vídeo que você acabou de assistir é a correção comentada em vídeo de um dos exercícios. Então não perde essa chance, vai? Clica aqui no link, vai para o formulário e vamos treinar, vamos aprender como que resolve ali diversas questões de vestibular, ok? Então, até o próximo vídeo.